Amados, doutrinas bíblicas. Eu até preferi dar esta matéria porque ela é uma matéria que ela pode trazer algum tipo de pensamento diferente em várias situações. Ela traz para nós, principalmente a comunidade, a igreja, uma regra de fé, uma regra de como que a igreja deve ter como consentimento, conhecimento da palavra de Deus como regra de vida. O que é doutrina? Se a gente pensar só a palavra doutrina, o dicionário diz que ele é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que ele pode ser tanto literário, filosófico, político e religioso. Doutrina também pode ser uma fonte do direito. E antes de nós ingressarmos mesmo na doutrina específica, nas doutrinas bíblicas, se nós formos imaginar a doutrina bíblica como um sistema que define um conjunto de ideias daquela instituição, daquela religião, daquela regra que possa existir, nós vamos ver que ela sempre começa por um credo, que é algo que se acredita e que se fundamenta tudo isso. Então eu, até para tornar isso um pouco mais factível a vocês, eu vou ler o credo apostólico romano da Igreja Católica, para vocês entenderem o que é um credo. O que é o credo? É o que eles acreditam, é o que dá fundamento à base da Igreja Católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se nós pararmos para pensar um pouquinho no que nós acreditamos, o que está errado aqui nesse credo? Só o final? Na Santa Igreja Católica. Mas na comunhão dos santos? Não, eles têm comunhão. Comunhão dos santos. Normal. A única coisa que eles não falam aqui é na Santa Igreja Católica, que eles evocam a igreja como uma instituição sagrada, santa. E nós acreditamos que a verdadeira igreja somos nós, não uma instituição, né? Ok? Mas também deveríamos ter um credo. No que acreditamos? No que a nossa comunidade acredita verdadeiramente. Peguei outro exemplo. Tem um outro credo famosíssimo, e esse ele é tão ou até mais importante, que é o credo niceno constantinopolitano, que é de Constantinopla, foi feito em Niceia. E esse credo dá base, e a Igreja Católica inclusive também reconhece esse credo, a Igreja Ortodoxa, a igrejas evangélicas, que utilizam o credo de Niceia como credo de sua igreja. Então vou lê-lo. Prestem atenção. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito,
da mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Prestaram bastante atenção nesse credo? Interessante, não é? E ele é utilizado por várias religiões que professam a fé cristã. Ele é meio completo. E aí você vai falar, o que ele tem de errado, por exemplo, para nós? Nada. Ele não fala nada demais. E se a gente pegar nesse texto, que talvez a gente possa questionar um pouco, creio na Igreja, una, única, santa, temos que ser santificados, católica, por que católica? E eu falo para vocês que não tem problema algum. Alguém pode me dizer? O que é dizer católico? Universal. Ela é uma igreja universal, do universo. E apostólica. Não deveríamos ser uma igreja também apostólica? Sim. O que é uma igreja apostólica? Uma igreja que leva as nações. Ok? Confessando um só batismo para a remissão dos pecados. Não fala se é batismo por aspersão, imersão, se é a favor do com o Espírito Santo ou sem Espírito Santo. Não fala nada. É um credo que contempla e generaliza quase tudo aquilo que nós acreditamos. Não estou dizendo que adotaremos o credo de Nicéia. Eu gostaria muito que nós todos pudéssemos nos reunir e determinarmos o credo que acreditamos nessa comunidade. Pastor, isso é importante? Não necessariamente que é importante. Mas isso traz para nós uma identidade. E o que serve para nós doutrinas bíblicas? A nossa identidade. Nós vamos aprender 22 assuntos básicos, de forma en passant, que vão nos instruir e nos dar uma identidade. Para quem não sabe o que é en passant, apenas uma passagem rápida. Amém? Para que isso? Para que nós possamos estar pautados verdadeiramente e conhecedores daquilo que nós cremos. Às vezes nós não temos noção de várias situações que nós vamos discutir aqui. Necessariamente. Posso citar o exemplo de batismo nas águas. Qual é o verdadeiro batismo nas águas? Eu diria que é o primeiro. O primeiro? Porque, na verdade, tem outras religiões que você entra tem que abrir um outro batismo. Um outro batismo, perfeito. E qual é o primeiro? O primeiro é o inicial. O inicial? Por imersão? Por aspersão? Imersão é quando você coloca a pessoa, afunda ela na água. Por aspersão é aquela que a Igreja Católica, a Presbiteriana, faz só uma olhadinha na testa. Pastor, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz, porque tem uma coisa em Atos 28:10, quando Pedro foi falar com Cornélio, no final do texto ele diz assim: há alguém que possa recusar água para que esses sejam batizados
pelo Espírito Santo. Perfeito. Ou seja, no caso em questão foi por aspersão, não é que ele ia emergir algo naquela parte, entendeu? Sem dúvida. A diferença é que é a questão de ser adulto ou não, né? Ah não, claro, isso não, mas estou dizendo... Não estou entrando nesse mérito ainda. Eu estou só dizendo o seguinte: são coisas que nós precisamos ter como característica, conhecimento, defesa de fé, né? Você tem motivo para defender o batismo como nós o batizamos? Por qual motivo que você faz essa defesa? Aonde está escrito? De que forma deve ser feito? Né? Porque muitas vezes a pessoa vem... Eu vou deixar você falar. A pessoa vem aqui à igreja, não é? E não vê uma criança ser batizada. E ela passou a vida inteira dela, talvez 60, 70 anos da vida dela, vendo numa igreja católica uma criança sendo batizada quando pequena. Assim que nasce. Mas por qual motivo? Por que não fazemos? Deixa só o Davi falar. Essa questão do batismo, esse credo que você leu agora. Batismo para a remissão dos pecados, nunca. Batismo é testemunho de fé. Confissão de fé. Confissão de fé. Isso. Não é para a remissão de pecados. Então, Não. ela está fora. Verdade. Seria batismo de arrependimento, né? Porque... sepultamento de uma... na verdade, você só apenas confessa que você deixou de ser uma velha criatura e passa a ser uma nova criatura, professando uma fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O arrependimento era do João Batista. Quando o João Batista fazia, Certo? Então, isso tudo... Pois não, Vilma. Uma vez, quando nós estávamos num dos passeios, uma senhora que estava conosco veio falar comigo para ir conversar com o pastor, mas porque eu já fui batizada, né? Ela não entendia. E a explicação que o pastor deu para ela, justamente para não ferir, porque ela estava começando a caminhar e tudo mais, a parte da religião, porque é católica, ele falou assim: o que eu quero que a senhora entenda é assim, a senhora lembra de ter feito Algum pecado? esse batismo? Não, e ter feito algum pecado, né? Lembra de ter confessado o Senhor como Senhor e Salvador? Você concorda nessa situação? Não, a gente fez porque era tradição. Então, aí ele falou assim: então, tradição não confirma a sua fé. A sua fé se confirma nesse ato. E aí depois ela até ficou batizando, né? Mas conversou muito e ela perguntava muito sobre justamente isso. E aí dessa parte de levar a criança ao ou seja, só não batiza a criança porque a criança não pode falar creio. Então a católica batiza por tradição, não por credo, confirmação do credo dela, para poder confessar o credo. Porque ela crê em Jesus Cristo. Então, talvez aí, Vilma, é lógico, eu não estava lá, mas a tradição talvez foi dada por ela, porque a Igreja Católica ela tem isso como sacramento. Tá? Tanto é que depois tem a primeira comunhão para confirmação disso. Exatamente. Tá? Então, não é só uma tradição, é parte da doutrina da Igreja Católica. Batismo da criança pequena, depois a confirmação na primeira comunhão, e aí ela passa a exercer aquilo que ela pode dentro da Igreja Católica, que é participar da missa, aí tem a Eucaristia, não é? Crisma. Você ia perguntar? Não, eu ia falar a mesma coisa que a irmã Vilma falou, porque quem é da família, tipo assim, a maioria que é evangélica das famílias, sempre é do lado da Igreja Católica, assim, como eu falar. Uhum. O bebê nasce, aí já leva no padre na igreja, o padre vai lá, batiza, né? Uhum. Então esse batismo não é válido, então, no caso. Mas eu não vou falar de batismo hoje, Tá bom. ok? Hoje não é a aula do batismo. Eu só dei o exemplo para que, olha, o pouquinho que nós falamos sobre batismo, e tem assuntos que são mais complexos das doutrinas, que vão nos fazer pensar exatamente qual é a formação da identidade que nós queremos ter diante de Deus.
Ah, mas pastor, não é a vontade de Deus que tem que ser soberana para a nossa vida? É lógico que é a vontade de Deus soberana para a nossa vida. Ele tem o desejo, Ele tem a vontade. Só que nós seguimos aquilo que nós aprendemos, conhecemos, temos como sabedoria. E exercemos isso até para nós termos um conjunto de regras, para que a gente não fuja nem para a direita, nem para a esquerda. Porque quando nós estamos ao now, né, tem até aquela música linda que eu gosto, antiga, solta o cabo da nau. Quando a gente está solto no barco, né, o barco vai para lá, vai para cá, balança para cima, para baixo. E a própria Bíblia diz que não podemos ser meninos inconstantes na fé, sem termos o conhecimento. E quando nós não temos o conhecimento, qualquer coisa pode nos enganar. Qualquer coisa pode nos levar ao erro. E aí nós vamos discutir tudo. Inclusive a última é dízimos e ofertas. Né? E não é fácil falar sobre dízimos e ofertas. Ok? Primeira doutrina. Sagradas Escrituras. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ok? Mateus 24, 35. Tá ruim minha letra? Dá para entender? Então eu vou ler um texto aqui para vocês que eu acho fundamental para a gente ter a completa intenção sobre o que é isso de doutrina bíblica. Pô, mas a Bíblia é uma doutrina? É o nosso livro, é nossa instrução, é a primeira doutrina que nós devemos ter na nossa vida. A primeira regra de vida nossa é ler a Bíblia, é ter as Sagradas Escrituras como fiel da balança, como aquele que faz com que você se torne justo, conhecedor, sabedor, não é? Adquirir sabedoria. Diz assim: cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, verdadeira, imutável, inabalável, como o Senhor autor, Senhor Jeová, que foi escrita por santos homens do passado, conforme movidos pelo Espírito Santo e por Ele inspirado. Que ela é uma lâmpada acesa para guiar os pés do mundo perdido, desde as profundezas do pecado e tristeza, até as elevações da honradez, da glória, em espelho claro que revela a face de um Salvador crucificado. Uma linha de prumo a tornar reta a vida de cada indivíduo ou comunidade. Em outro texto, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que ela é uma espada afiada, de 2 gumes, que faz o quê? Penetra aonde? Nas juntas e nas medulas. Nas juntas, medulas e que mais? Né? E que divide. Amados, quando a gente aprende que a Sagrada Escritura é uma doutrina para a nossa vida, ela faz uma divisão, ela começa a fazer uma divisão. Qual é a divisão que ela já começa a fazer? Tudo que você aprendeu na tua vida secular, eu vou usar um pouco isso, vida secular, para quem não sabe o que é vida secular, é a vida fora da igreja, ok? Tudo que você aprendeu na vida secular, desde o momento em que você entrou no pré. Eu entrei no pré quando eu entrei na escola. Alguns já entram no jardim hoje, né? Tem jardim 1, jardim 2, jardim 3, né? Eu entrei no pré, né? Desde quando eu entrei no pré, eu tive um tipo de ensinamento, uma doutrina a ser seguida. Na minha época, então, né, e eu posso falar, minha época, eu não sei qual seria a época do Luiz, por exemplo, e do Salvador, não é? Se falava se era época, acho que não era época, era outra palavra que usava, né? Não. Como é que falava na época
No meu tempo. Era tempo mesmo? Minha avó É. Mas eu tinha uma matéria que trazia uma regra para nós de sociedade. Tinha educação moral e cívica, mas tinha o SPB. No meu tempo Tinha o SPB? Organização Social Política Brasileira. Eu tive o SPB. Se nós tivéssemos o SPB até hoje, talvez não passaríamos o que estávamos passando hoje. Porque dava exatamente isso, conjunto de regras da organização social brasileira. Até se cantava o hino, né? Eu cantava o hino do Brasil e o hino da independência. Né? Tinha o hino da bandeira também. Então, olha só. O que é para nós então a Bíblia? A divisão disso. A divisão e a implantação do reino de Deus em nossas vidas através das Sagradas Escrituras. E ela divide, ela racha a sua vida. Ela racha a sua vida a partir do momento em que você adquire ela como livro básico, fundamental, imutável, inabalável. Aquele que divide tudo dentro de você. E ele faz uma divisão que ela é profunda. Porque ela é uma divisão que confronta. Ela é uma divisão que lhe afronta, sim. Né? Afronta. Muitas vezes te afronta. Porque você se sente dessa maneira. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia para nós, ela é a primeira regra básica de qualquer comunidade cristã que se preze cristã para ter como fundamento. Nada além da Bíblia pode ser levado adiante, porque senão é anátema, fora daquilo que é padrão de Deus. E mesmo a Bíblia, ela é considerada a mãe das heresias. Sabia disso? Por que ela é considerada a mãe das heresias? Porque os caras distorcem o que está escrito na Bíblia. E só se torna heresia porque ela era a Bíblia. Senão, não seria heresia. Correto? Não é? Por que houve a época em que existiam os hereges? Porque os hereges começaram a ler a Bíblia, começaram a compreender ela e começaram a passar ao povo. E a instituição maior disse que eles eram hereges, que eles estavam falando heresias da Bíblia. Na verdade, eles apenas traduziram a Bíblia do latim para suas línguas e começaram a compreender o que era a Bíblia. Mas ela é a mãe de todas as heresias. Se a gente for pensar nisso, nós vamos ver que várias das religiões hoje, principalmente aquelas que dizem e acreditam até que Jesus Cristo realmente faz parte da religião dela, fazem um monte de bobagem. Não vou citar o nome delas aqui, mas eu posso citar siglas. TJ, certeza. A7. Alguém sabe o que é A7? Não é Assembleia, amigo. A7. Já falaram aí, igreja. Não é? Não, viu? Eu não vou falar porque está sendo gravado, senão eu posso ser julgado por isso. Ô, irmão, Né? digita aí. Correto? Tá bom, amém. Depois me passa. É. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Outro salmo, Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos. 2 Pedro 1, 19 em diante. Quando nós passamos a entender isso, examinamos a Escritura de forma diferente. O Evangelho de João, ele fala isso.
Examine a Escritura para ter o quê? Cuidado. Cuidado de ter nelas a vida eterna. Quando nós ingressamos no reino de Deus através da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ela se torna a nossa regra básica de vida. Para que a gente possa ser o quê? Ser, ou quer dizer, na minha opinião, voltarmos a sermos eternos. Eu acredito nisso. Quando nós somos criados, não fomos criados para morrer. Sabia disso? Você não foi criado para morrer. Tanto é que nós não fomos criados para morrer, que tem os hospitais. Os estudos científicos de medicina, para quanto mais poder melhorar a vida e prolongá-la. Porque dentro de nós existe um sentimento de eternidade, que vem lá de Adão e Eva. Fomos criados para sermos eternos. E tanto isso é real, que quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, chancelamos isso e já começamos a viver a nossa eternidade em Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos essa base. Esse livro, ele tem que ser para tudo na nossa vida. E eu posso te dizer, o direito é uma das matérias que mais usa a Bíblia para poder justificar certas ações. É o que mais usa. Por quê? Porque a Bíblia é completa, amados. A Bíblia é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, ela tem ligação total. E nós estudamos aqui em Panorama Bíblico, não foi? São quantos livros? 66. Quantos no Velho? No Novo? 7. Quais são os livros proféticos? Deixa pra lá, não é minha matéria. Isso é problema do pastor. Pode deixar pra lá. O último texto que eu quero falar com você diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Nós estamos aqui procurando saber mais do que? Da Bíblia. Para quê? Para que sejamos usados pelo Espírito Santo. Conhecedores, que sabem bem manejar a Bíblia. E hoje o que eu vejo é que nós temos essa dificuldade em ter o costume de ler a Bíblia. Não é? Não é difícil ler a Bíblia? É difícil. É complicado. Perdemos foco, perdemos atenção. Aí você vai falar assim para mim: mas é o mundo espiritual. Também é. Mas para muitos de nós, ela perdeu um pouco o sentido. E eu preciso fazer com que você entenda que ela é fundamental para tudo na nossa vida. Eu sou completamente, quando dou aula de homilética, por exemplo, que é a arte de falar bem em público, eu sempre ensino meus alunos, eu não abro mão disso, que qualquer pregação, qualquer atitude que possa haver numa comunidade, qualquer relacionamento que possa existir, que você vá usar para que você fale de Deus, tem que estar pautado em algum texto bíblico. Amém. Esse negócio de falar assim para mim: eu vou pregar hoje e hoje eu não vou usar um texto bíblico, eu vou usar um texto de fulano de tal. Né? Eu já não concordo. Eu sou claro em dizer, não concordo. Por que eu não concordo? Porque a pauta da nossa vida já está escrita. Ela já está determinada aqui, que é a Bíblia. São as Sagradas Escrituras. Não é assim que a gente chama elas? Sagradas Escrituras, elas são sagradas. Não podemos profaná-la. Mas a pessoa que não está usando a Bíblia, ela está profanando ela? Não é que ela está profanando a Bíblia. Mas como é que eu posso dar credibilidade àquela palavra
se eu não tenho a própria palavra sendo dita? Amados, se a gente parasse aqui todos os cultos e apenas lêssemos a Bíblia de todo o nosso coração, ela já seria o suficiente. O Espírito Santo falaria através de nós, seríamos instrumentos apenas falando a Bíblia. Nós temos países no mundo, como a Janela 1040, que é no Oriente Médio, que não pode se levar uma folha da Bíblia. Uma folha. Os missionários vão para lá, eles escrevem no local e entregam os textos. E o texto falado, ensinado, texto da Bíblia, já traz a abertura para aquelas pessoas, porque elas são sagradas. Escritura sagrada. Aí a gente pode falar muito da história das Sagradas Escrituras. Qual é o texto mais antigo encontrado da Sagrada Escritura? Alguém sabe? Encontrado, escrito assim. Os textos mais antigos encontrados são os pergaminhos do Mar Morto. Né? Eles são encontrados, foram encontrados, eles são os textos mais antigos escritos. Há muitos relatos de outras passagens, né? Mas como textos são estes. Todos os outros já foram escribas que escreveram, né? Replicações. Mesmo assim, nós temos a certeza que ela sim foi inspirada por Deus. Não existe buraco, não existe falha, a não ser que a gente procure. Se a gente quiser procurar, a gente procura buraco em qualquer lugar, falha em qualquer lugar. Mas as Sagradas Escrituras, elas nunca têm falha, nunca têm um buraco. Segundo ponto que eu quero falar com você, e que nós precisamos entender, é que aqui nós acreditamos numa divindade eterna. Você sabe o que quer dizer divindade? Deus. É isso? Divino. Né? Divino. A própria palavra diz divindade. Divino. Né? Algo único. Eterno. Para sempre. Nós acreditamos num Deus eterno. No credo de Nicéia, eu acho muito interessante. Tem uma frase que diz, que, parafraseando agora, o Deus do Deus. O Deus antes de Deus. Ó, que louco. Eu acho isso fantástico. Não é? Fora de série, ele é eterno. Não é? Ele é eterno. Ele não é criado, ele já é feito. E aí? Não é fantástico isso? Né? Segundo ponto que nós precisamos acreditar como doutrina da nossa ideia bíblica é que nós acreditamos num Deus eterno, numa divindade eterna. Cremos que só um Deus, vivo e verdadeiro, autor do céu e da terra e de tudo que neles há, o Alfa e o Ômega, que sempre foi, é e será pelos tempos sem fim. Amém. Que Ele é infinitamente santo, poderoso, terno, amoroso, glorioso, digno de todo o amor possível, honra e obediência, majestade, domínio e poder, assim agora e para sempre, e que a unidade da divindade se constitui triplicemente, em consonância perfeita para toda a perfeição divina, executando funções distintas, mas harmoniosas, no grande trabalho da redenção. Divindade eterna. E como é que nós acreditamos nessa divindade eterna? Um Deus triuno, com suas atribuições, que trabalham harmoniosamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nisso, eu faço uma pequena correlação, que eu não sei se a gente vai conseguir tratar isso durante esse período de tempo. Que nós somos seres
tricotômicos. Tá certo? O que é um ser tricotômico? 3 de tri, isso, feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. E eu acho essa uma das correlações mais lindas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conosco. Ok? Corpo, é isso que você está vendo aí. Alma, aonde estão os nossos sentimentos. Amém? O espírito, aonde está o fôlego de vida. Estou resumindo para que vocês anotem. Somos seres tricotômicos. Tricotômicos? Tricotômicos. Tricotômicos. Tem um acento aqui, né? Se não me engano, no tricô, né? No tricô, né? No tô. Ok? Pai, cuja glória é tão inexcedivelmente brilhante que o homem mortal não pode contemplar sua face e ainda viver, mas cujo coração foi tão transbordante de amor e piedade pelos seus filhos perdidos e vítimas do pecado que ele voluntariamente deu seu Filho unigênito para redimi-los e reconciliá-los consigo mesmo. Interessante, né? Essa fala desta maneira. Deus é tão brilhante em tudo, Ele é tão puro, Ele é tão santo, que nós não teríamos condições de olhar e de vê-lo, que só o seu brilho fulminaria as nossas vidas. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho, coexistente e coeterno com o Pai, que concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, assumiu a forma de homem, suportou nossos pecados, levou nossas tristezas e pelo derramamento de seu precioso sangue sobre a cruz do Calvário, adquiriu a redenção para todos os que nele creiam. E então, quebrando os grilhões da morte e do inferno, levantou-se da sepultura e subiu às alturas, levando cativo o cativeiro, para que, como grande mediador entre Deus e o homem, pudesse estar à direita do Pai, intercedendo por aqueles por quem entregou a sua vida. Essa é a segunda pessoa da divindade, ou da Trindade. Terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Espírito do Pai derramado onipotente e onipresente, realizando uma missão indivisivelmente importante sobre a terra, convencendo de pecado, de justiça e de juízo, levando pecadores ao Salvador, rechaçando, rogando, buscando, confortando, guiando, vivificando, ensinando, glorificando, batizando e revestindo de poder do alto, e todos aqueles que se entregam às suas sagradas ministrações, preparando-os para o grande dia do aparecimento do Senhor. Amém. Quem está no nosso meio? O Espírito Santo. Onde está o Filho? À direita do Pai. À direita do Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Intercedendo por mim e por você. Clamando ao Pai, que está sentado no trono, para que nós pudéssemos sempre estar sendo perdoados, livres, libertos. E quem faz esse processo na terra? O Espírito Santo. É em nós. Amém? Aonde estão escrito tudo isso que eu disse? Isaías 43, 10 diz: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, 8. Êxodo 33, 20 diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. João 3,16. Quem conhece João 3,16? Que Deus amou
Porque Deus amou. Deus é filho unigênito para todo aquele que crê e não ofereça a eternidade. Amém. João 1. Evangelho de João 1. Eu acho esse um dos textos mais fantásticos da divindade. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Lindo isso, não? Eu fico imaginando João escrevendo isso aqui. Que inspiração divina. Eu acho que ele deve ter se arrepiado. Ele deve ter batido o pé, deve ter rodopiado, ter feito aviãozinho na sala. Quem estava do lado dele deve ter chamado ele de maluco. Porque, meu, que inspiração é isso? Da onde que pode vir? Só de Deus. E ele usa a palavra correta. O verbo. O verbo quer dizer palavra. Sagradas Escrituras se fez completa através de Cristo, se fez carne, habitou entre nós. Que coisa fantástica, amados. Como é bom falar de Jesus, não é? Como é bom falar desse Senhor maravilhoso que nos deu salvação. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 1, 23. Emanuel. Deus conosco. Deus está conosco, amados. Deus está contigo, amém? Amém. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. E aí tem esse outro texto também que eu acho muito legal, que o apóstolo Paulo fala: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo 2, 5. Ok? Ele precisou se fazer homem, para que o seu sangue puro fosse o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. 1 João capítulo 5, 8. Olha, uma das confirmações da Trindade, que nós acreditamos como doutrina. Você acredita que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém. Todos aqui acreditam? Amém. Amém? Se algum dia você for abordado por alguém e ser perguntado: existe a Trindade na Bíblia? Sim. E a palavra Trindade existe na Bíblia? A palavra Trindade na Bíblia existe? Não. Mas olha só o que diz 1 João. Porque 3 são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ok? Você não vai encontrar a palavra Trindade sendo dita. 1 João 5:8. 5:8. O 8 e 3 são os que se certificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Aqui, ó, pessoal. Então. 1 João 5:7. Aqui no meu está 1 João 5:8. 5:7. Abre aqui para mim. Alguém tem a Bíblia aí? Essa Bíblia aqui eu não gosto, não. Não sei por que. Oh, essa é boa. É? Tá no 7? 1 João 5:7. Vocês Pois a 3 que dão Não, é uma coisa, porque
três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. E os três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Amém? O 7 e 8. Tá? 7 e 8. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Amém? Temos que acreditar que Deus é divino. Deus é único. Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Ok? Prestem atenção nisso. Tributos de Deus. Onisciente. O que é onisciente? Sabe toda a consciência e ciência. Onipotente. Todo-Poderoso. Onipresente. Está em todos os lugares. Em todos, amados. Até no momento em que você está pecando. Amém? Essa colocação Qual? está o Espírito. Não tem como se esconder, né? A destra Se esconder no Pai. fundo do Está o oceano. Pai, no seu trono de glória. E é tudo aqui. E é tudo o que, perdão? Tudo aqui. Ah, tudo aqui. Sim. Tudo aqui. Porque se ele se manifesta... Tem alguma coisa assim, ó. O Espírito está aqui, Deus está lá. Deus está lá, é um senhorzinho de cabelo branco e barbudo, né? Sentado no trono. Sentado num trono, todo de branco, iluminando, né? E Jesus está sentado do lado, barbudo, né? Brilhando também, todo de branco, talvez com um livro grandão, escrevendo. Não, está em nós, o Espírito Santo de Deus está habitando entre nós, eles são 3 em 1, 1 em 3. Só que eles têm papéis diferentes e que funcionam harmoniosamente. Nenhum invade o espaço do outro. Ok? O que o Zabim falou é uma coisa assim, imaginária. É imaginária. Mas é muito o que a gente imagina, não é? Não, desde criança eu acho que imagina. Mas e como é que os filmes tratam? Se você pegar os próprios livros de criança das próprias igrejas, eles meio que imaginam isso para a criança, não é? É uma tipo uma alegoria daquilo, né? Olha, Deus é assim. Pastor, mesmo a gente, quando, por exemplo, está lendo um livro, a gente começa a visualizar e mentalizar aquilo que tá lendo. Agora imagina se a gente chegar no céu e ver Jesus e Jesus parecer com o Fabiano. Tá bom. Não é? Você viu? Pode ser um negro. Não é? Olha que interessante isso. Não é? Nós... Fala sobre Jesus, né? Durante Jesus. O Jesus terreno, diz a Bíblia, que ele não era formoso. Ele era, Não era bonito. Não é? ele não era branco de olho azul também, não. Mas isso a gente não tem noção. Muitos falam, muitos estudos dizem que porque ele veio de Nazaré, era meio queimadinho, tal, que ele nasceu em Belém, as pessoas que nascem em Belém, a maioria era de cabelinho enrolado, e de Nazaré, por causa dos votos nazireu, ele era barbudo. Amados, a gente não sabe. Uma coisa, pastor, tem Amém? no livro de Lucas fala, quando ele encontra com os discípulos, quando ele vai andando com os discípulos em Emaús, diz que eles não reconheceram o Senhor. Não reconheceram que ele estava no corpo. Então, estava em outro corpo, entendeu? Glorificado. Já. Mas interessante, uma passagem sobre essa coisa de aparência, tem aquela lá que o Senhor ele era tão comum que quando forem pegar, ele falou aquele que eu der o beijo. Então ele se confundia no meio. Sim. Era uma pessoa que Não é? Isso é fantástico, amados. Isso demonstra. Você sabe qual foi um grande problema? Sabe qual foi um dos grandes problemas que o povo judeu não conseguiu compreender que ele era o Messias? Porque eles imaginavam o Messias como um super-herói.
como se fosse um super-homem, como se fosse um Batman, forte, como se fosse Davi derrotando Golias. Eles pensavam que era assim. Um dos grandes motivos deles terem derrubado essa questão foi que eles achavam que Jesus vinha dessa maneira. E Jesus não, ele veio um ser muito simples, quebrando primeiro paradigmas. Não é? Pessoal, tudo isso que nós estamos falando aqui vai formatar um pouco a nossa vida perante ao mundo. E quando eu falo perante ao mundo, se a gente for estudar sobre mundos, tem várias situações que a gente vai aprender sobre mundos. Mas nós não vamos falar sobre os mundos, ok? Mas se a gente for falar sobre o nosso mundo, eu vou falar do meu mundo pessoal e do seu mundo pessoal. Eu tenho o meu mundo, que começa a partir da minha casa. Patrícia, Natan, Davi, João. É o meu mundo familiar. Aí tem o meu mundo do trabalho. Aí tem o meu mundo espiritual. Não é? E olha só, se eu for pensar em todas essas divisões, eu vou acrescentando várias outras coisas. Correto? Não é assim que a gente vai traçando, trilhando as situações? Nós precisamos entender que tudo isso vai mudar a partir do momento que a gente cria dentro de nós uma linha de raciocínio a ser seguida. Ah, mas pastor, o que tem a ver doutrinas bíblicas com o que eu vou viver? Tudo. Porque com a doutrina que você vai absorver, você vai começar a dar ponderações ao que é certo, ao que é errado, ao que é bom, para que você possa seguir, ao que não é bom. Aquilo que você vai ser confrontado nos seus pensamentos e vai te dar baliza. Não. Aquilo que eu penso hoje está formatado pela palavra, pelas doutrinas que eu aprendi. E ela vai te confrontar durante esse período. Não é? Até aqui está simples. Mas a gente ainda vai aprofundar em coisas que são difíceis. Porém, é isso que a gente vai dar de regra. Não é? A gente já teve esse tipo de regramento na igreja? Não. É esse regramento que nós vamos ter na nossa vida. A partir daqui, para tudo. Ah, mas pastor, eu vou usar isso na minha vida? Vai. Aquilo que lhe é bom, retenha. Se você tem alguma coisa que incomodou você e você acha que coloca diante de Deus, fala com Ele. Se Deus assim o aprover e for aquilo, Ele vai testificar no seu coração. Não testificando, não utilize. Tá? Mas eu quero ser o mais simples possível para que você utilize todas as doutrinas bíblicas. Você vê que eu não estou criando polêmica por enquanto, mas eu quero que você tenha isso como base. A última de hoje. A queda do homem. A queda do homem. Não é? Ah, pastor, isso é doutrina? Você só está aqui porque o homem caiu. Senão você não estaria aqui. Você estaria vivendo no Éden, pessoal. Estava numa outra pegada. A gente estava num corpinho bonitinho, saradinho, tudo funcionando, comendo do bom e do melhor, talvez surfando, sei lá o que a gente ia estar fazendo. Então, a queda do homem é uma doutrina, que a gente precisa ter ela como uma das regras para a gente entender qual é o plano salvífico. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um tema só: redenção do ser humano. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros, sem exceção, é para falar da salvação do ser humano. Ok? Amém. Então, a queda do homem é uma doutrina. A gente precisa saber sobre ela, conhecer o motivo. Ok? Cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, diante de quem ele andava em santidade e pureza. Para aqui um pouquinho. Somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus parece com a Vitória? Parece. Na verdade, a Vitória é que parece com Deus. Não é? Ele é um pouco mais experiente do que a Vitória, em idade.
não é? Somos imagem de Deus. Talvez um pouco distorcida hoje. Pelo tempo, pela idade, pelo pecado. E é por isso que a gente fala a queda do homem. Ok? Mas que por voluntária desobediência e transgressão caiu da pureza e inocência do Éden às profundezas do pecado e iniquidade. E que em consequência disso toda a humanidade é constituída de pecadores, vendidos a Satanás. Pecadores não por compulsão, mas por escolha, caracterizados pela iniquidade, inteiramente desprovidos por natureza daquela santidade exigida pela lei de Deus, decididamente inclinados ao mal, culpados e sem justificativa, justamente merecendo a condenação de um Deus justo e santo. Dura queda, não é? Temos uma tendência ao mal. E aí, por que eu estou falando a tendência ao mal? Porque até a plena consciência somos salvos. Depois da plena consciência, não somos mais salvos, a não ser que tenhamos a consciência de querermos ser salvos. O que quer dizer isto? Uma criança, até a sua plena consciência, qual é o pecado dela? Fazer cocô e xixi fora do horário? Na fralda? Na cama? Isso não é pecado, é a natureza nossa. Natureza humana. Então, essa época da inocência não se conta. Mas a partir do momento que a gente perde a questão da consciência, da inocência do que é certo e do que é errado, nós caminhamos com uma tendência ao mal, tendência ao erro. Por que eu falo isso, amados? Eu não sou muito fã dessa questão do tal do pecado original. Ele existe? Sim. Senão não existia o pecado. Teve uma origem. Por isso o pecado original. Ok? Aonde ele aconteceu? Na desobediência. Né? Deus dá a eles uma única condição para obedecer. Em todo o Éden, não coma daquele fruto. O primeiro mandamento. Não é que era um mandamento, né? Era só, olha, não coma desse fruto. O primeiro mandamento. Mas ele não quis. Ele decidiu comer do fruto. Na verdade, Eva fez isso, né? Nós não vamos entrar nessa história depois, né? Podemos sair um pouco complicado daqui hoje, né? Certo? Senão a gente está complicado, né? Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. Amém? Para que nós entendamos que ali a desobediência fez o pecado original, Romanos 5:12 diz assim: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Já nasce pecador, não, professor? Não, amado. Perde a inocência. É. Eu entendi. Se eu nasço Não, sem inocência. e morro, não sou pecador. Não, assim, se... Certo? Se a pessoa... Apesar que- Todos concordam com isso? Apesar de ter um salmo, Se o meu filho nascer, se eu tiver um outro filho nascer hoje, daqui a um mês morrer, ele morreu pecando? Não, aí não, né, professor? apesar que deixa uma dúvida, 2 anos, ele morreu pecando? Não, Então eu não nasci pecador. não, assim... apesar, pastor, que tem um salmo que Davi diz assim, né? Que iniquidade foi formado e em pecado não concebeu minha mãe. Porque é o seguinte, querido, eles achavam que o ato era pecaminoso. Agora, que nem o Davi outro dia chegou ali atrás para mim e falou assim: poxa, mas será que Adão e Eva não teve filhos no Éden? Como é que você sabe? Você estava lá?
Bom, a Bíblia Não, eu quero saber se você estava lá. não diz que quando menciona Abel e Caim, eles já não estão mais no Éden. Ué, mas eles nasceram depois da saída do pecado. E daí? Mas e antes? Bom, a Bíblia, O homem não foi criado para ter a mulher e a mulher não foi criada para ter o homem? mas a Bíblia não menciona, entendeu? O sexo não é um presente de Deus? É. Então, mas eles não fizeram sexo então? Então eles viveram como irmãos, amigos. Dá a mão para mim, vamos passear? Eu acho que Pastor, mas tem muitas pessoas que acham e ainda levam com esse pensamento, digo por mim, que me conheceram a palavra, que o pecado de Adão e Eva Foi o sexo. é relação sexual. Eu achava que isso era o pecado deles. Olha como é interessante a gente ter uma doutrina bíblica falando sobre queda do homem. 3 anos eu achava que Adão e Eva tinham, a queda foi eles terem tido relação. Não é, pessoal. Isso Deus... é passado para muitas pessoas. Mas lógico, mas pessoal, a gente tem que aprender que nós somos criados para ter a relação. Se você pensar nisso, tava lá Adão no meio do Éden, aí todos os bichinhos tudo se relacionando lá e ele se sentindo sozinho. Aí eu sou Adão, aí fala, pô, Deus, manda uma Patrícia para mim. Né? Mais ou menos assim, peraí. E já percebeu que o homem se encaixa direitinho na mulher? Qual motivo teria feito dessa forma? Hein? Agora a mulher se encaixa numa outra mulher? Homem se encaixa num outro homem? Bem que tem. uma pergunta. Então me explica uma coisa. Fala mais alto que a Patrícia não está te ouvindo. Me explica uma coisa. É. Em nome de Jesus, assim. Ó, Exagerar também. Adão e Eva só sentiam vergonha depois que eles pecaram. Não foi isso? Mas qual foi o pecado deles? Não. E a Eva pegou a maçã e depois Que eles quiseram pecar. quiseram pecar. Mas antes disso, eles andavam nus, era isso? Sim, E não sentiam vergonha um do outro, lógico que não. certo? Certo. E só acho que nesse tempo com ela eles tinham relação, Ah, mas não tenha dúvida. né? Ué, Adão se sentiu só, amigo. Por quê? Por que Jesus... Porque ele queria ter alguém, A palavra diz que não é bom que o homem esteja só. não é? Ele queria ter alguém, né? Amados, nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Está aí o exemplo, Adão e Eva. Ok? Adão foi criado já à imagem e semelhança de Deus. Se ele já foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é um só? Não. Nem Deus é um só, pessoal. Deus é um Deus de relacionamentos. E o principal relacionamento dele é com o Filho e com o Espírito Santo. Só o diabo. Nem o diabo tá só. Né? Ok? Bom, o cara já vai na lata, já. Nem o diabo tá sozinho. Já chuta o pau, Jé. Olha só que interessante o que diz Romanos 5,19. 5,19. Romanos 5,19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Tem outro texto que diz, né? Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Da glória de Deus. Amém? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53:6. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da carne, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3. Para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 3:19. Amém? Semana que vem eu vou trazer isso tudo. Vou usar aquele mimeógrafo para vocês.